Olá, boa noite. Quem já está comigo aí, além do Antônio? Estão me ouvindo? Me vendo e me ouvindo bem, pessoal? Só para eu poder me situar aqui e a gente dar início daqui a pouquinho aos trabalhos. Me deem um feedback aí, por favor. Ok, Antônio. Muito obrigado pelo feedback. Porque eu não tenho como ter essa informação, a não ser que eu entre aqui com o link através do celular, mas aí automaticamente dá uma microfonia bem ruim. Bom, então eu penso que nós podemos começar os nossos trabalhos em respeito em respeito à nossa pontualidade, né, Antônio? 19 horas, você e eu estávamos já aqui prontos para dar início às nossas atividades. E vamos também trabalhar porque a live fica salva, então, quando eventualmente algum colega for acessar para assistir, não fica esse tempo aí no vácuo, né? Esse momento de silêncio por falta do trabalho ter começado na hora certa, vamos assim dizer. Hoje, então, é dia 12 de maio, essa é a nossa aula de filosofia do direito desta semana. Geralmente, as nossas aulas ao vivo acontecem na segunda-feira, mas ontem a coordenação de curso convocou o corpo docente para um treinamento numa ferramenta de videoconferência, e aí a aula que seria ontem nós a transferimos para hoje, e só excepcionalmente, a partir de segunda-feira que vem, nós retomamos com a nossa aula na segunda-feira às 19 horas. Na segunda-feira que vem, além do conteúdo, da continuidade ao conteúdo, que nós precisamos sempre levar em conta, cada semana caminhar um pouquinho, dar um passo e assim por diante. Na semana que vem nós teremos uma coisa diferente, porque eu vou explicar para vocês na live de semana que vem, do dia 18 de maio, eu vou explicar para vocês como vai funcionar o nosso trabalho de 30 pontos. Vou passar as orientações, vou postar todo o material necessário para o trabalho na Google Classroom, mas o principal objetivo da live da próxima sexta-feira, do dia 18, será informar como vai funcionar o trabalho. É possível, inclusive, que por causa disso, na semana que vem,
a nossa live seja com uma outra ferramenta, que não a ferramenta do Google, né, da live do Google, para que vocês tenham a oportunidade no processo de interação, não apenas de perguntar por chat, mas tenham por escrito, né, mas tenham a oportunidade de perguntar também por meio do próprio áudio, né? Se tudo der certo. Se não for conveniente, não for oportuno, a gente usa ainda aqui a plataforma do YouTube. Porque o problema de usar a plataforma Meet sem e-mail institucional é que a gente não consegue gravar a videoconferência. E eu preciso que essa videoconferência fique gravada, né? Até para a gente poder comprovar posteriormente a realização do nosso trabalho ao longo aí do semestre letivo. Na aula passada, eu conversei um pouco com vocês e deixei videoaula e deixei videoconferência salva. Conversei na semana passada sobre um crítico do positivismo jurídico chamado Ronald Dworkin. Na semana passada, eu, inclusive, cheguei a mencionar que aquela seria a última aula com conteúdo específico de filosofia do direito, porque eu pretendia, nessa aula de hoje, já dar início à atividade mais voltada para a hermenêutica jurídica. Mas eu fiz um levantamento do número de aulas que a gente tem e preferi ainda, cumprindo o que estava planejado, né? Não foi incluído aqui o nome desse cara de hoje de modo surpresa, né? Ele já estava planejado, eu iria retirá-lo do planejamento por causa dessa questão de ajeitar mais o nosso tempo. Como não foi, como eu vou manter, a gente mantém também automaticamente o nosso planejamento. Trata-se de um autor muito interessante chamado Chaim Perelman. Só para efeito de curiosidade, eu vou colocar no chat o nome dele para vocês verem como escreve. Chaim Perelman. Vou colocar também no chat a referência bibliográfica que eu estou usando para tratar do pensamento de Perelman, que é o material, que é o livro que consta na nossa referência básica do Eduardo Bittar e do Guilherme Almeida. Então, você tem aí o nome do nosso autor de hoje, do nosso filósofo de hoje, e você tem aí também, além do nome do nosso filósofo, você tem aí a referência bibliográfica que eu estou usando para tratar desse autor. Com uma única observação, a edição, aí está a edição de 2009, na verdade, nós temos edições mais recentes do livro em questão. Está aqui. Essa que eu cito aí é do ano de 2009, mas eu tenho aqui uma edição mais recente, que é do ano de 2012, e tem edições ainda mais recentes desse livro. É esse livro aqui, ó, Curso de Filosofia do Direito, os autores Eduardo Bittar e Guilherme de Almeida, da editora Atlas. É uma obra que eu já mencionei em outros momentos, na aula presencial, e que eu gosto muito pela clareza dos autores e por trazerem uma quantidade suficiente de informações para que a gente passe por esses autores, levando deles algo que contribua com a nossa vida depois. Tanto acadêmica, na continuidade dos estudos,
como também na vida profissional, tá bom? Então, o nosso cara de hoje é Chaim Perelman. Chaim Perelman. O título que o Eduardo Bittar e o Guilherme de Almeida colocam sobre ele é Argumentação, Lógica e Direito. Ele é um crítico ferrenho do positivismo normativista de Hans Kelsen. Quem é o Perelman? O Perelman nasceu na Polônia em 1912 e morreu em Bruxelas em 1984. Por que eu não sou muito de ficar apegado à data e nem falando muito de data, não, vocês me conhecem. Mas quando eu estou diante de autores como esse aqui, eu fico tentado a situá-lo na cronologia. Porque um cara que nasceu em 1912, ele atravessa, e morre em 1984, ele atravessa praticamente o século XX inteiro. Não é? Claro que até ali, na 1912 até 1930, ele estava ainda criança, adolescente, iniciando a sua juventude, mas nós podemos presumir que, nascendo em 1912, ele tem lembranças pode ter lembranças da Primeira Guerra Mundial, ele tem lembrança da queda da Bolsa de Valores de 1929, né? Uma quebra, uma data simbolicamente muito forte na história da humanidade. Ele tem, com toda certeza, lembranças muito vivas da Segunda Guerra Mundial, ele tem lembranças da Guerra Fria, né? Um cara que vem morrer aqui em 1984, quer dizer, ontem na história. Então, um autor, um teórico, de fato, muito próximo de nós e muito próximo das coisas que marcam, de eventos históricos que marcam muito fortemente a nossa geração, que marcam a nossa história contemporânea, né? Então, é desse cara que nós estamos tratando. O Eduardo Bittar, ele coloca na abertura do capítulo, detalhe importante, o capítulo do texto, que trata desse autor, do Chaim Perelman, já está... Não está. Vai estar disponível para vocês na Google Classroom, para que vocês possam fazer a leitura do texto. Só a minha aula aqui é pouco demais. Eu faço, na verdade, algumas construções, algumas indicações. Você precisará fazer a leitura do texto. Eu vou deixar lá em PDF, eu estou digitalizando esse material, porque sei que não seria justo pedir a vocês que fossem à biblioteca da faculdade, não tem jeito, a biblioteca está fechada, né? O problema é do aluno. Não, o problema é meu. Eu preciso providenciar para você esse material. Então, me dá trabalho, mas eu faço com muito prazer e carinho para que você tenha acesso ao conteúdo que a gente está estudando. Preciso que você leve isso em conta e faça a leitura. Então, o Chaim Perelman, de acordo com o Eduardo Bittar e o Guilherme de Almeida, ele se coloca algumas perguntas. Eu estou olhando de lado porque estou trabalhando com duas telas, e aí os slides, o roteiro que eu estou usando para a nossa aula estão aqui do lado. Para ganhar tempo, eu estou trabalhando dessa maneira, tá bom? Não estou virando as costas para você, não, tá? Pode ficar tranquilo, estamos juntos, estamos firmes, tá bom? Então, algumas perguntas que o Perelman faz. Como se raciocina juridicamente? Qual a peculiaridade do raciocínio jurídico? Ou seja, qual é a especificidade, qual é a característica originária do raciocínio jurídico? Quais as características desse raciocínio? De onde o juiz extrai subsídios para a construção de uma decisão justa?
Será que só da lei? Será que só do direito posto? Pensa nisso antes da gente dar outro passo. Pensa nisso com franqueza. Será que todos os referenciais, todos os subsídios que um magistrado utiliza para... Eu estou usando o microfone para falar mais baixo um pouquinho. Será que todos os subsídios que um magistrado utiliza para formatar a sua sentença, para compor a sua decisão, será que tudo isso vem do sistema normativo, como propunha Kelsen? Quando Perelman coloca essa pergunta, de onde extrai o juiz subsídios para a construção da decisão justa? Quando ele coloca isso, ele já deixa clara a sua não aceitação do pensamento kelseniano. Percebe? A abertura do texto já me dá, ou já nos dá, indícios para isso. Até onde leva a argumentação das partes em um processo? Até onde a argumentação das partes pode ir, pode nos levar, pode levar o magistrado? Qual a influência que a argumentação e a persuasão possuem para definir as estruturas jurídicas? O Chaim Perelman vai trabalhar muito insistentemente com a ideia de que aquela visão kelseniana de que o direito adota uma perspectiva de raciocínio silogística, ele vai rejeitar isso, vai falar, não é por aí. Ele não vai admitir essa questão, essa possibilidade. O Eduardo Bittar, ele coloca uma coisa que é muito forte. Ele diz que o objetivo do Chaim Perelman é muito claro, abre aspas, declarar guerra ao positivismo jurídico. Olha a força dessa afirmação. O Perelman tem um objetivo muito claro. 2 pontos, abre aspas. Declarar guerra ao positivismo jurídico. Sabe por que eu estou destacando essa afirmação? Meu amigo, minha amiga, meu aluno, minha aluna, meu parceiro, minha parceira de caminhada. Eu estou destacando isso para que você perceba que está diante de um autor que, de modo deliberado, intencional, resolve se contrapor ao pensamento positivista de Hans Kelsen. Por que isso é muito importante? Porque nós não podemos ficar com a falsa impressão de que o enfrentamento ou as propostas encontradas no pensamento de Perelman sejam propostas, digamos assim, acidentais. Ele estava refletindo sobre o direito e acidentalmente acabou se opondo ao pensamento de Kelsen. Não é isso. O Perelman conhece o pensamento de Kelsen, lê a teoria pura do direito, discorda da teoria pura do direito e diz: eu vou me contrapor a esta tendência teórica. Então, é um autor cujo objetivo é claro, se opor à proposta desempenhada ou apresentada pelo positivismo jurídico. E ele tem, de acordo ainda, e você vai encontrar, lendo lá o texto, você vai encontrar isso que eu estou falando aqui. Vou corrigir uma palavra que está errada aqui, ó. Isso é toque, sabia? Você vai encontrar essas afirmações que eu estou falando aqui lá no texto, tá bom? Então, qual é a minha sugestão modesta para você? Quando você encontrar essas coisas, eu já estou te dando a dica que elas são chaves importantes de leitura. Vai lá e destaca, né? Se estiver lendo em PDF, faz o realce lá com o
o leitor de PDF, se tiver impresso, destaca, enfim, é importante levar isso em conta. Ele disse que o positivismo jurídico tem uma... Desculpa, a teoria que de Perelman tem uma motivação, qual seja, provar a impropriedade do pensamento positivista. Ainda entre aspas, provar a não redução do raciocínio jurídico, sobretudo do raciocínio judicial, como raciocínio dedutivo. Então, nós estamos diante de uma proposta reflexiva que se contrapõe intencionalmente ao positivismo jurídico de Hans Kelsen. Quando você tiver diante de alguém, seja um palestrante, um professor, um colega advogado, enfim, quando você estiver diante de alguém que critica muito o pensamento de Kelsen, tente verificar se essa pessoa faz como, por exemplo, Dworkin, como, por exemplo, Perelman, se essa pessoa leu autores que conheciam o pensamento de Kelsen e fazem, portanto, uma crítica daquilo que conhecem. Eu já falei isso para vocês. Tem muita gente por aí criticando Kelsen sem nunca ter lido a obra kelseniana. Posso ser sincero? As críticas ficam vazias, ficam furtivas às vezes, sabe? Ficam frágeis, muito frágeis. Bom, vamos avançar. Uma observação importante é que, apesar da ruptura que o Perelman insiste em fazer com relação ao pensamento de Kelsen, ele também não propõe que o direito ou o magistrado deva buscar realizar uma visão muito romântica, metafísica de justiça. Para Perelman, o magistrado deve buscar decisões justas, mas ele não acredita numa visão de justiça metafísica, etérea, romântica, abstrata, como se fosse algo do tipo assim, ele não acredita na possibilidade de existir um direito abstratamente justo, ou de existir uma decisão abstratamente justa. O que seria uma decisão abstratamente justa? O que seria um direito abstratamente justo? Seria um direito justo, independente de qualquer situação concreta. Seria uma lei justa, independente de qualquer situação. Né? O que o Perelman nos ajuda a entender? Já ouviu aquela expressão assim, depende do caso concreto? O justo à luz do caso concreto? É um pouco disso aí que ele está querendo nos ajudar, que ele contribui para que nós consigamos entender, ele nos ajuda a entender. A questão é, uma situação não pode ser justa em qualquer circunstância. Uma situação é justa levando em conta este caso concreto. E muitas vezes o magistrado se depara com situações segundo as quais não há uma decisão que resolva com 100% de precisão a lide, que resolva com 100% de justiça aquela situação. É importante nós que somos da área do direito termos muita clareza disso, porque existe um risco de nós acharmos que... Existe um risco de nós acharmos, um pouco romanticamente, que pode haver essa visão, ou pode haver uma situação... Que droga! Estou mexendo no tamanho do chat aqui para eu poder ler caso alguém digite alguma coisa. Isso. A ideia é nós não corremos o risco de pensar numa justiça assim, né? Uma justiça universal. Então, ele não busca apresentar
um conceito a priori de justiça, né? O trabalho do magistrado, ele é provocado pelas partes e sempre à luz de um caso concreto. É dentro dessa dinâmica que ocorre o raciocínio jurídico. Usando uma citação, estou procurando ali no texto, uma citação entre aspas do próprio Eduardo Bittar. O juiz não invoca nenhum tipo de metafísica da justiça, mas há sensos humanos e racionais calcados, sobretudo em experiências, valores, provas e discursos. Imagina Kelsen dizendo que a atividade jurídica tem que acontecer isenta de toda e qualquer dinâmica de presença de valores, ouvindo o Perelman falar isso, né? Completamente incompatível a teoria de Chaim Perelman com a de Hans Kelsen, você vai vendo aos poucos por quê. Então, a questão, alguém poderia dizer, o Perelman então propõe que o juiz pratique a justiça. Aí isso ficaria muito impreciso, porque se você pensa que existe uma justiça acima de todas as situações, todas as circunstâncias, de que há uma situação justa e pronto, Perelman não defende essa ideia, né? O que ele pensa? O magistrado, e aqui eu adianto já um pouco o conjunto do nosso raciocínio, ele pensa assim, o magistrado deve buscar a decisão mais justa à luz do caso concreto. O magistrado deve buscar, sim, uma decisão equânime, uma decisão razoável à luz do caso concreto. Ele não pode se contentar simplesmente com a aplicação da lei ou da norma tal qual ela foi entregue pelo Estado, pelo legislador, e pronto. E se o resultado é justo ou não é, ou se a norma é justa ou não é problema do magistrado, como propunha um pouco o Hans Kelsen. Ele vai dizer, não, o magistrado, o direito, ele deve sim buscar a justiça, né? Ele deve sim tentar implementar valores concretos, né? Valores morais, valores sociais, valores jurídicos, não morais no sentido da moral privada, né? Da minha moral ou da moral da minha religião, mas desse senso de moralidade que acaba sendo parte da própria noção de direito. Não concordo não, professor. Pois é, mas o Constituinte concorda. Inclusive, quando você pega o artigo 37 da Constituição, lembra lá do LIMP, que é uma sigla, né, de memorização, princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade. Percebem? Quando o Constituinte fala de moralidade, é claro que ele não está falando da minha moral, não está falando da sua moral. Ele está falando de uma moralidade jurídica, né? Uma espécie de senso de moralidade que se harmoniza com o conjunto do próprio sistema jurídico. Então, o Perelman não está preocupado em conceituar justiça, mas em vê-la acontecer nos casos concretos. Só é possível chegar a um conceito relativo de justiça. Pô, professor, não imaginava que você fosse falar isso. Quem diria, hein? Então você é relativista. Não fica traumatizado, não. A questão é... Opa! A questão é essa ideia metafísica de que há um conceito de justo que pode ser utilizado para todas as situações do mundo, essa ideia já foi superada, né? O próprio Immanuel Kant, quando ele critica a possibilidade de chamarmos de conhecimento aquilo que é metafísico, peraí, isso não dá para, não é por aí, não se chega a isso. Então, a ideia é essa mesmo, né? A ideia é que toda vez que nós estivermos diante de algo que reconhecemos como justo, é justo relativamente a uma situação, relativamente a um ponto de vista, é justo relativamente às circunstâncias que estavam ali. Se mudassem as circunstâncias, seria justo do mesmo jeito? Possível que não.
É possível que fosse menos justo ou mais justo, entende? Então é importante compreender essa ideia que vem do pensamento de Chaim Perelman. Bom, o tempo está passando rápido, já tem meia hora de aula. O raciocínio jurídico é um raciocínio engajado em seu contexto. Isso aqui eu estou lendo, entre aspas, palavras do próprio Eduardo Bittar. Tá bom? O raciocínio jurídico essa edição aqui é diferente da página que eu estou usando ali. Ele diz assim, ó, o raciocínio jurídico é um raciocínio. Eu vou ler o que eu copiei no slide. É um raciocínio engajado em seu contexto. A palavra engajado já é uma palavra que Hans Kelsen nunca usaria para começo de conversa. Por que ele não usaria? Porque essa palavra ela traz consigo uma conotação de envolvimento de subjetividade, envolvimento de algum sujeito no processo. Então ele não usaria a palavra engajado. Então o raciocínio jurídico é um raciocínio engajado em seu contexto político, econômico, ideológico, social, cultural, o que faz com que o mito da legalidade pura e estreita desapareça do folclore jurídico. Olha que afirmação pesada. Na visão trazida por Chaim Perelman, pensar que o raciocínio jurídico não trará consigo elementos de natureza valorativa e subjetiva é trabalhar com um mito de legalidade que alimenta o folclore jurídico. Meio poético, né? Ele fala aqui de modo muito poético, está parecendo até o Barroso nos votos dele. Em outras palavras, o autor ele deixa muito claro que quando nós fazemos os nossos raciocínios jurídicos, é absolutamente impossível que esses elementos deixem de participar, deixem de dialogar com a nossa forma de raciocinar. O juiz, ao julgar, não traduz a realidade dos autos em uma transparente descrição de acontecimentos. O próprio advogado, ele diz assim, não procura isso. O advogado, no fundo, quer ver o magistrado aderir à sua tese. Parece meio óbvio, né? Você fica o tempo todo como advogado, seja de uma parte ou da outra, com uma expectativa muito grande de que o juiz entenda a sua forma de raciocinar e dê validade a ela. Né? Claro, você não quer que o juiz faça um raciocínio absolutamente neutro da realidade. Já parou para pensar nisso? Como que as coisas são... A gente vai... Realmente, né? O advogado quer imparcialidade, mas ele não quer neutralidade. Né? Aliás, bom, vou deixar isso aqui, depois talvez eu volto nisso. O pensamento de Perelman volta-se, portanto, muito mais para a praxis do direito do que para estruturas formais do pensamento jurídico. Tem um comentário feito por um autor que cita o Perelman, estou tentando lembrar, acho que é uma autora, uma desembargadora, acho que é a Genaceia. Esqueci o sobrenome dela, rapaz. Enfim, ela diz assim, que Perelman ele está muito mais preocupado em dizer como é o direito na prática do que como deveria ser a prática do direito. Percebe o jogo de palavras? Ou seja, é um autor que está muito mais
ele fala muito mais a partir daquilo que ele percebe como sendo elemento do dia a dia, né, da atividade jurídica, do que de formalidade ou até mesmo de teorias que, a despeito de serem bonitas, acabam não revelando a realidade jurídica. Então ele diz assim, olha, o magistrado não é uma máquina de fazer silogismo. Lembra que eu falei várias vezes isso quando a gente estava estudando Kelsen? O magistrado não pode ser tratado como uma máquina de fazer silogismo, onde você coloca a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Premissa maior, a premissa menor e a conclusão. O magistrado é alguém que faz parte do mundo e que, participando dos jogos sociais, ele está produzindo cultura, ele está produzindo ideias, né? E para produzir ideias ele precisa de matéria-prima, e aquilo que ele crê, que ele pensa, os argumentos que são utilizados pelas partes, todo esse processo, todo esse processo, não no sentido do processo, né, mas todo esse conjunto de elementos compõe o processo decisório do magistrado. Procura-se aproximar, procura-se, com esse modelo de preocupação filosófica, aproximar teoria e prática, distanciando os olhos do jurista do purismo da lógica formal, que por influência dos estudos positivistas, vieram a desabrochar na área jurídica. Eu imagino que vocês devem se lembrar que uma última aula nossa... não, já foi em aula virtual, já foi em aula online. Eu falei para vocês de como o pensamento de Augusto Conte é importante enquanto influenciador da visão positivista. Aqui, o Eduardo Bittais, também é uma citação entre aspas, ele diz assim, distanciando os olhos do jurista do purismo da lógica formal, que por influência dos estudos positivistas, então ele está falando aqui de Augusto Conte, vieram desembocar na área jurídica. Ou seja, aquela influência de divinização da ciência que tanto marcou o pensamento de Augusto Conte e, consequentemente, de Hans Kelsen, aquele pensamento todo veio influenciar o direito. E aí o que Perelman fala, vamos dar um tempo com relação a isso, vamos distanciar um pouco dessa questão, vamos buscar olhar as coisas de uma outra forma, ok? É disso, então, que o nosso autor está nos falando. Ocorre com tudo isso a superação do mito da verdade do universo jurídico. O termo verdade, e aí é que é meio complicado dizer isso, porque fora do contexto, essa afirmação ela soa até muito mal, né? Essa afirmação soa... Ela fora de contexto soa até muito mal. Superação do mito da verdade no universo jurídico. Por que que... o que está sendo falado aqui em última análise? A ideia é que Aqui deu certinho. A ideia é que o magistrado e o próprio sistema jurídico vai substituir uma ideia muito fixa de uma verdade objetiva, de uma justiça objetiva, 100% objetiva, etc., por ideias mais plásticas, mais adequáveis à realidade. Então, ao invés de falar que uma coisa é verdadeira, eu vou falar que ela é razoável, vou falar que ela é equitativa, que ela é aceitável, que ela é admissível, né? Perceba que há uma plasticidade, quer dizer, o direito ele passa a ser visto, com a visão de Kelsen, de um modo menos duralex sed lex. Né? Por quê? É porque
há uma fraqueza em jogo? Não me parece, com toda sinceridade. Me parece mais que aquela visão kelseniana do Duralex sed lex, né? A lei é dura, mas é lei, então eu aplico e pronto. Essa ideia ela é interessante enquanto um fundamento de legalidade, um fundamento de organização do Estado de Direito, um fundamento até mesmo de garantia de segurança jurídica, mas ela precisa ser pensada quando nós estamos tratando com situações concretas, né? Na situação concreta, o que a lei de fato pode variar. Nós já estamos entrando aqui numa questão de hermenêutica jurídica, né? O que a lei de fato para eu dizer a lei é dura, em que consiste na prática, na situação concreta, no trato das situações que são apresentadas de modo real ao direito, o que significa a dureza da lei pode variar de um caso para o outro. O que significa a aplicação da lei, né? E não estou dizendo que a gente tenha que fazer vistas grossas, não estou dizendo que a gente tenha que amolecer. Não, professor, tá parecendo nada disso, gente. O que eu estou dizendo é que a complexidade da sociedade que nós vivemos, eu gosto de dizer assim, a complexidade das sociedades contemporâneas exige um direito com uma plasticidade um pouco maior, com uma capacidade de adequação um pouco maior, né? Bom, caminhando para o encerramento da minha exposição, tudo isso acaba levando Perelman a propor uma lógica de natureza argumentativa ao invés de uma lógica de natureza silogística, né? O que significa isso? É em discurso, ou é discursando, que se constrói o saber jurídico. É em discurso que se constrói a justiça, a razoabilidade, a aceitabilidade das decisões judiciais. A lógica tem natureza prática e está condicionada a produzir efeitos diante de um auditório. Aí ele traz um conceito que é fundamental no pensamento dele, que ele chama de que é o auditório. O que significa? A força da minha verdade está intimamente vinculada à capacidade que essa verdade tem de se fazer válida diante do meu auditório, diante dos meus interlocutores, né? Claro que não é um relativismo, posso te garantir, mas é uma percepção de relatividade. Se eu tenho um preceito legal que diz uma determinada coisa, que é interpretado, vou dizer de outra forma, que é interpretado de determinada forma, mas essa interpretação não é capaz de convencer o meu auditório, de convencer os meus interlocutores, ela não tem validade. De repente, você está numa situação concreta, numa demanda judicial, e você tem um posicionamento completamente novo, diferente, contrário ao que é predominante com relação àquela matéria. Quando é que aquilo vai ter validade? Quando é que o seu posicionamento novo e contrário ao predominante, ao majoritário, vai de fato produzir alguma coisa significativa? Quando você for capaz de convencer o seu auditório, os seus interlocutores, acerca da validade do discurso que você tem. Percebe o que ele está falando? Então, em última análise, as verdades jurídicas estão em processo de construção, e esse processo de construção é essencialmente discursivo, e ele passa essencialmente pela nossa capacidade de nos fazermos entender, de nos fazermos convincentes com relação àqueles que participam conosco desse jogo de relações sociais.
Veja que isso distancia demais essa teoria que a gente está estudando da teoria kelseniana. Distancia muito, né? Diante dessas teses, fica claro que o operador do direito, eu já falei com vocês que eu não gosto dessa expressão, né? Fica claro que o operador do direito influencia na decisão do juiz. Estou citando literalmente o que está entre aspas aqui do meu amigo Eduardo Bittar. Diante destas teses, fica claro que o operador do direito influencia na decisão do juiz, vez que o juiz recebe as diversas informações que possibilitarão o fim do processo. A decisão, que é fruto de um grande e difícil processo de ponderação de inúmeros fatores e elementos. Então, o magistrado, ele recebe a matéria-prima do conjunto de relações estabelecidas no contexto ou no ambiente processual. Nesse contexto, grande importância para a retórica. A retórica não vista pejorativamente, a retórica vista como essa capacidade de articular bem os argumentos, porque ela é capaz de oferecer as melhores técnicas para o exercício do direito. Há, é claro, nesse contexto todo, a necessidade de uma postura ética no exercício da retórica. Perelman não discute sobre o conteúdo dos discursos. Pressupõe que os homens e as mulheres, evidentemente, que estão nesse contexto de relação, vão agir honestamente. Por que isso, gente? Porque se eu incluo ou se eu trabalho antieticamente, seja num sistema positivista rígido, seja num sistema que a gente chamaria de pós-positivista rígido, se eu trabalho antieticamente, nenhum dos dois sistemas vai funcionar, né? Então, aqui, ele está deixando claro que as partes devem se valer de todas as técnicas possíveis para convencer o seu auditório, para convencer os seus interlocutores. Essas técnicas de argumentação vão oferecer a matéria-prima no contexto de interpretação do direito, mas respeitando os limites, né? É muito interessante em séries, falando melhor, norte-americanas. Eu estou agora assistindo a uma série chamada Blacklist. De vez em quando tem a expressão assim, passar dos limites. Os agentes do FBI sempre falam isso. Eu não vou passar dos limites por você. Cuidado para você não passar dos limites. Essa ideia do limite como sendo o referencial, o ponto até onde a prática retórica é legítima. Se feriu esse limite, que é dado pelo respeito ao fato, né? Pela não manipulação do fato, uma coisa é interpretar, outra coisa é manipular o fato, né? Se eu não respeito esse limite, é evidente que a teoria, claro, não se sustenta. E eu fecho aqui dizendo assim, a lógica jurídica diferencia-se das demais lógicas por ser uma lógica dialética ou argumentativa. Neste sentido, diz o Eduardo Bittar, falando do pensamento do Perelman, Apud. Neste sentido, não é dedutiva, não é rígida, não é abstrata, nem a priori dos fatos em julgamento. Vou inclusive, colocar essa citação entre aspas no chat, porque ela é bonita pra caramba. Muito legal. Olha aí como que chega para você na hora. Olha que lindo. A lógica jurídica diferencia-se das demais por ser uma lógica dialética ou argumentativa. Ou seja, é uma lógica
que está se fazendo num ambiente em que as contradições fazem parte do processo argumentativo, elas vão sendo superadas no processo, né? No processo argumentativo. Quando a gente fala de dialética, nós estamos falando ali de tese, antítese e síntese, né? Então, eu vou fazendo isso onde uma coisa vai superando a outra até que se chegue num momento posterior que é melhor do que o momento anterior em que se encontrava, né? Bom, eu queria compartilhar essas informações nessa live, nessa aula ao vivo. Encerro, primeiro deixando espaço aí para alguma pergunta, caso tenham alguma pergunta. Na aula de semana que vem, se quiserem começar a aula fazendo alguma pergunta, claro que pode, né? Se não tiver pergunta, eu vou passar para os avisos e caminhar para o encerramento da nossa videoconferência de hoje. Bem, meus amigos, na próxima aula, dia 18, e eu peço a vocês que compartilhem essa informação nos grupos, na próxima aula, dia 18, eu farei a explicação do trabalho do trabalho de 30 pontos. Eu vou informar a vocês como é que vai funcionar o trabalho de 30 pontos. Se tiverem dúvidas sobre esse conteúdo, anotem a dúvida, coloquem aqui no chat ou na outra ferramenta que a gente estiver utilizando na semana que vem. Outra observação, eu vou postar na Google Classroom, como estou fazendo todas as semanas, o PDF do Eduardo Bittar e do Guilherme de Almeida, para que vocês façam a leitura desse texto. A aula tem 2 momentos, um momento presencial, que fica gravado aqui como videoaula, mas a leitura, principalmente nesse período, é imprescindível, indispensável, tá bom? Obrigado pela companhia. Como eu falei, a live fica salva, o acesso para ela é exatamente o mesmo link que te trouxe até aqui. Pode assistir de novo, compartilhar e assim por diante, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Tenha uma semana abençoada, cheia de propósitos e continue firme, porque no final das contas vai dar tudo certo, tá bom? Abraço, fiquem bem. Vou encerrar aqui.